Quando a gente pensa em escola, o que vem primeiro à cabeça? Provas, lição de casa, matérias, né? Mas e se o papel mais importante da escola fosse algo que vai muito além do currículo? É sobre essa função social, a verdadeira alma da escola, que a gente vai conversar hoje. A pergunta que vai guiar nossa análise é exatamente esta. Afinal, qual é o verdadeiro trabalho de uma escola? Parece uma pergunta simples, mas a resposta, olha, revela uma história complexa, cheia de leis, desafios e, acima de tudo, de gente. E para começar a desenrolar esse novelo, essa citação do Patrício Canives é um ótimo ponto de partida. Pensa bem, a escola é o primeiro lugar onde a gente aprende, na prática, a conviver com quem é diferente, seguindo as mesmas regras. É o nosso primeiro grande laboratório da vida em sociedade. Ok. Mas para entender de verdade essa função social, vamos dar um passo atrás e voltar para o básico do básico. O que, de fato, é uma escola? Vamos dar uma olhada na origem dessa ideia. E olha que curioso, a palavra escola vem lá do grego skolo, que queria dizer tempo livre. Um tempo de lazer, sabe? Um momento para conversar, para discutir ideias. Uma visão quase oposta àquela correria que a gente associa com a escola hoje em dia, não é mesmo? Bom, mas é claro que essa ideia de um espaço para discussão foi evoluindo. Hoje, o conceito mais importante é o da função social, que nos leva direto para esse ideal de uma escola inclusiva, uma escola para todos. E o que significa essa tal de função social? Significa que o papel da escola vai além de ensinar matemática ou português. É sobre formar seres humanos, sabe? Acolher as diferenças de cada um e ajudar cada pessoa a se desenvolver por completo. O foco sai do conteúdo e vai para o indivíduo. Só que esse ideal de acolhimento é algo bem recente. Se a gente olhar para a história, especialmente a do Brasil, a realidade era outra. A escola era um espaço de exclusão. Ter uma escola para todos não foi um presente, foi uma conquista. Uma luta para transformar um lugar de poucos em um direito de todos. E toda grande conquista social tem um marco, um ponto de virada, né? No Brasil, esse momento chegou e foi cravado na lei, transformando o ideal de inclusão numa obrigação. O ano que mudou o jogo foi 1988. Guarda bem esse número. Ele não é só uma data, é um verdadeiro divisor de águas na história da educação brasileira. Foi com a nossa Constituição Federal de 88 que a educação, oficialmente, deixou de ser um privilégio. Passou a ser, na lei, um direito de todo mundo, sem exceção. Uma frase curta no papel, mas com uma força transformadora gigantesca. E aqui o debate fica interessante. A autora Mantuan argumenta que essa lei, por si só, já deveria ter sido bastante para forçar as escolas a mudarem, a se adaptarem, para receber todo tipo de aluno. Mas a grande questão é, será que uma lei no papel é suficiente para mudar a realidade dentro da sala de aula? Pois é, essa pergunta leva a gente para um ponto crucial. O que existe além da lei? Vamos explorar agora esse espaço que muitas vezes separa o que está escrito na teoria e o que acontece na prática, no dia a dia da escola. Então, se a gente já entendeu que a lei sozinha não faz milagre, o que falta? O que é preciso para construir uma escola que seja inclusiva de verdade, na prática? A resposta parece estar em 3 pilares. Primeiro, reestruturar o ambiente físico, deixar a escola acessível e acolhedora. Segundo, formar os profissionais, dar ferramentas para os educadores lidarem com a diversidade. E o terceiro, que talvez seja o mais difícil de todos, mudar a cultura, mudar o jeito de pensar de toda a comunidade escolar. Mudar uma cultura inteira, isso não acontece do nada. Precisa de liderança. A pergunta então é, nas costas de quem recai a responsabilidade de puxar essa transformação? E a resposta é bem direta. A responsabilidade principal é da gestão escolar. São os diretores, os coordenadores. São eles os agentes que podem, de fato, transformar a política pública em prática diária. Eles são a ponte entre o papel e a realidade. E o trabalho deles é enorme. Eles precisam organizar os processos, mexer na estrutura da escola, implementar as políticas e, o mais importante, garantir um ambiente onde cada aluno, cada um mesmo, possa aprender no seu tempo e do seu jeito. É como um maestro que precisa harmonizar toda a orquestra para que a música da inclusão aconteça. Bom, a gente passou pela história, pela lei, pelos responsáveis, e tudo isso nos leva a uma conclusão final, que é, ao mesmo tempo, o verdadeiro desafio da inclusão. E aqui está o pulo do gato. A inclusão não nasce só de boas intenções ou de leis bem escritas. Ela é, antes de tudo, resultado da forma como a escola se organiza.
A estrutura, os horários, os processos, é a organização que define se a inclusão vai ser real ou se vai ser só de fachada. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Uma porta aberta garante o acesso, garante que a pessoa possa entrar. Mas será que garante que ela se sinta bem-vinda? Que se sinta parte daquele lugar? Porque essa é a diferença fundamental entre simplesmente estar dentro e ser de fato incluído.